atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Sejam todos bem-vindos ao programa Verdade e Luz. Hoje estamos aqui com a edição de número 45. E nesse programa nós contamos com a minha presença, Edgar Tão, e as participações de João Boreço e Valmir de Lima, e também a de Gilberto Silva, dirigindo os trabalhos técnicos. Antes de mais nada, queremos agradecer a sua audiência, a sua participação, que regularmente nos prestigia em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível, aliás, através do endereço www.webradioverdadeiluz.org.br, além também do nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, trabalhando pela sua segurança com confiança. 3625-5500. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Há 30 anos com atendimento diferenciado. Precisou? Ligue para a Droga Mel 3637-3975 ou WhatsApp 98268-0600, com entregas em domicílio para Ribeirão Preto e Bonfim Paulista. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, trazemos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, com considerações em torno da mensagem de autoria do Espírito Lamennais, intitulada A Razão e o Sobrenatural, e encontrada na Revista Espírita de outubro de 1862. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 138 a 140A, contidas na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. As questões que serão estudadas continuarão sendo aquelas em torno da alma. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, levamos a você a lição de número 16, intitulada Não te perturbes. Esta é mais uma especial mensagem trazida pelo benfeitor espiritual Emmanuel, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita,
do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Damos continuidade ao estudo do capítulo 5, Comunicações e Artes à luz do Espiritismo, com o item Filosofia da Arte. Agradecemos mais uma vez a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No quadro editorial, nós estudaremos hoje uma mensagem contida na Revista Espírita de outubro de 1862, de um espírito que colaborou bastante intensamente na obra da codificação, o espírito de Lamennais, e o capítulo que nós particularmente estudaremos contidos nessa Revista Espírita de 1862, continua sendo Ditados Espontâneos e Dissertações Espíritas. Esta mensagem foi psicografada pelo Sr. Didier. O homem é limitado em sua inteligência e em suas sensações, não podendo compreender além de certos limites. Pronuncia, então, a palavra sacramental, que põe fim a tudo, sobrenatural. Na ciência nova que estudais, o vocábulo sobrenatural é palavra convencional. Existe para nada exprimir. Efetivamente, o que significa? Fora da natureza, além do que é conhecido, nada. Mais insensato, nada mais absurdo do que aplicá-la a tudo que está fora de nós. Para o homem que raciocina, a palavra sobrenatural não é definitiva, é vaga e faz pressentir. Conhece-se a frase banal do incrédulo por ignorância. É sobrenatural, ora, a razão, etc, etc. O que é a razão? Quando a natureza, alargando-se e agindo como soberana, nos mostra tesouros desconhecidos, a razão, nesse sentido, se torna irracional e absurda, pois persiste malgrado os fatos. Ora, se há um fato, é que a natureza o permite. Certamente a natureza tem para nós algumas manifestações sublimes, mas muito restritas se entrarmos no domínio do desconhecido. Quereis explorar a natureza? Quereis conhecer a causa das coisas? E julgais desnecessários pôr de lado vossa razão banal? Mas estáis brincando, senhores. O que é a razão humana, senão a maneira de pensar do vosso mundo? Correis de planeta a planeta e pensais que a razão vos deve acompanhar. Não, senhores. A única razão que deveis ter em meio a todos esses fenômenos é o sangue frio e a observação quanto a esse ponto de vista, e não do ponto de vista da incredulidade. Ultimamente, temos abordado questões muito graves, como vos lembrais, mas, no bojo do que dizíamos, não concluímos que todo o mal vem dos homens. Depois de muitas lutas, de muitas discussões, chegam também os bons pensamentos, uma nova fé e esperanças novas. Como vos disse há pouco, o Espiritismo é a luz que deve iluminar doravante toda a inteligência dedicada ao progresso. A prece
será o único dogma e a prática exclusiva do Espiritismo, isto é, a harmonia e a simplicidade. A arte será nova, porque secundada pelas ideias novas. Pensai que toda obra inspirada por uma ideia filosófico-religiosa é sempre manifestação poderosa e sã. O Cristo será sempre a humanidade, mas não a humanidade sofredora, será a humanidade triunfante. Mensagem, portanto, do Espírito Lamennais, encontrada em a Revista Espírita, de outubro de 1862. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Iniciaremos agora, amigos e amigas, o estudo do Livro dos Espíritos. Como vocês têm acompanhado, nós estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, no capítulo de número 2, Encarnação dos Espíritos. E hoje, o Valmir Lima e também o João Boreço vão fazer os comentários das questões 138 a 140A. Esta pergunta, portanto, de número 138, eu já quero direcioná-la ao nosso companheiro Valmir, para que ele, lendo a resposta, já traga também os seus próprios apontamentos e considerações diante dela. Pergunta, então, Kardec aos espíritos reveladores, na questão de número 138. Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? É uma questão de palavras, com o que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Bom, nós vemos, pela resposta bem objetiva, de que nós temos criado, ao longo do tempo, mecanismos para nos fazer entendidos. E, obviamente, as palavras têm para nós um significado. E, às vezes, numa outra sociedade, esse não terá o mesmo significado. Tudo é uma questão de como nós abordamos e como compreendemos as palavras que denominamos como recursos de nos fazer entender. Na questão em si aqui, obviamente, Kardec, influenciado pela época em que ele estava inserido, pela sociedade que ele estava inserido, um homem de ciência, um professor, obviamente, conhecia bem como estava o pensamento na humanidade em sua época. E é lógico que Kardec considerou a opinião de alguns que, não compreendendo, obviamente, a imortalidade da alma, a sua anterioridade e a continuidade após o desenlace, obviamente, coloca, então, um princípio para a existência humana. E aí, obviamente, inicia-se para o entendimento daqueles a vida a partir do nascimento. Então, tem-se entendido naquela época
que ali naquele momento que a criança vem para a vida, um sopro de vida lhe dá, então, a capacidade de agir entre as pessoas com inteligência, com atos, etc. Naquele momento, muitos determinavam que ali nascia a alma, né? E a partir de então, o homem, o ser, era contado entre os vivos. Agora, nós sabemos que essa ideia de alma, ela é muito interessante e às vezes conveniente em certas questões. Eu sei que às vezes são colocações polêmicas, mas nós temos informações que às vezes para agradar a certos interesses, dizia-se até que certos tipos de etnias não possuíam alma, agradando a uns para favorecer outros. Então vemos como é complexa essa questão, onde a humanidade busca se entender de acordo com os seus próprios interesses, ou com a sua cultura, ou com a sua moral. Agora, para o entendimento espírita, né, Kardec denomina bem, esclarece bem qual é a opinião espírita ou qual é o entendimento do termo alma, que vemos anteriormente e vamos continuar na questão próxima, que desenvolve melhor ainda o pensamento de Kardec quanto à questão alma vista pela ótica espírita. Obrigado, Valmir, pelas suas considerações. Aliás, apenas para trazer uma ilustração, Kardec, na revista de janeiro de 1866, vai inclusive iniciar um artigo perguntando: as mulheres têm alma? Exatamente dentro das cogitações trazidas por Valmir, sobretudo porque ali também na Revista Espírita ele vai tratar da existência de alma nestas outras etnias a que ele se referiu. Portanto, se os amigos e as amigas que nos assistem, que nos ouvem, desejarem assim melhor aprofundamento diante desse tema, poderão buscar tais orientações na Revista Espírita, particularmente nesta que eu citei, a de janeiro de 1866, e também lá em tantas outras, sobretudo quando ele trata dessa temática da evolução espiritual. Obrigado, viu, Valmir? Agora eu gostaria, então, de direcionar a questão, então, ao João Moreço, a de número 139, que dará aqui continuidade às considerações trazidas pelo nosso amigo Valmir. Pergunta Allan Kardec aos espíritos reveladores na questão 139. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que esta contradição? Pergunta Allan Kardec. E os amigos espirituais respondem: não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Porque não tendes uma palavra para cada coisa? Bom, como nós vimos na resposta, não existe contradição nas definições que dão para a palavra alma. O que existe na realidade é a pobreza de linguagem para transmitir através da palavra a realidade do espírito. Todos reconhecem e propagam que o espírito foi criado por Deus e é imortal. E os nomes que se dão a Deus e aos espíritos, eles estão na farta literatura mundial com diversos sinônimos, sem, entretanto, que se mude algum deles. E em perguntas anteriores, nós estudamos o progresso das criaturas. E quanto mais cresce a humanidade, mais se busca a força da unidade espiritual e passamos a encontrar Deus de forma mais elevada, e os espíritos na sua realidade espiritual. É mais ou menos assim, ó. Se nós chamarmos um exemplo, por exemplo, o Sol, ele não se perturba se for chamado de Lua. E nem a Lua se modifica se for chamado de Sol. Então o tempo faz com que tudo seja melhor explicado e melhor entendido. As contradições que acontecem entre os homens se devem, na realidade, à diversidade dos níveis de vida, da faixa evolutiva, das regiões onde ocorrem,
Porém, no fundo, as ideias são as mesmas. E Jesus já falava que haveria um tempo que teríamos um só pastor e um só rebanho. Isso podemos dizer em todas as modificações da vida, começando pela simplificação dos idiomas e dos meios de comunicação entre as criaturas. Agora, quando fala em um só rebanho, significa, no entendimento das leis espirituais, todos trabalhando juntos para facilitar e ganhar tempo no aprendizado em conjunto. Agora, para definir o espírito, o próprio espírito perde um tempo valioso. Ele é o que foi sempre. Criam-se religiões, criam-se filosofias humanas, e elas examinam a alma sob um prisma. No entanto, a alma é sempre a mesma. Enquanto os homens não se entendem, o tempo passa, e no fim de todas as incompreensões, haverá de surgir a verdade que nunca morre. Nós devemos trabalhar mais e não nos apegarmos tanto às definições que o progresso já está dispensando. Agora, a meta primordial do espírito é a felicidade, que somente pode nascer dentro dele mesmo. Agora, o Edgar e Valmir, tem um comentário de Kardec aí, que ele fecha essa resposta aqui, nos explicando de forma bem profunda, né? E diz assim, ó: o vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nesta acepção, que se pode com acerto dizer figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que, após a morte, volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a de que, após a morte, volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral distinto, independentemente da matéria, e que conserva sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isso resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. E uma melhor explicação sobre o tema, né, a que ele nos remete na introdução do Livro dos Espíritos, no parágrafo 2º. Muito bem, João. Obrigado também pela sua contribuição. Eu quero ressaltar também que é importante estudarmos as questões em torno do chamado panteísmo, que, aliás, é abordado também aqui em O Livro dos Espíritos, particularmente lá na primeira parte, que trata das causas primárias, na questão 14 especialmente. Portanto, aqueles que desejarem aprofundar também essa temática, sobretudo considerando que Kardec aqui nos seus comentários faz essa relação, não obstante nós entendermos de maneira bastante evidenciada, que o Espiritismo não se coaduna com a doutrina panteísta. Ainda assim, Kardec faz questão de observar que a alma, muitas vezes, não raro, pode ser confundida com esse grande todo. Portanto, é indispensável reconhecermos que, muito embora ele faça essa referência aqui, ele apenas trata de uma figuração de entendimento que o fato disso ser ou não aceito por algumas pessoas não implica na ideia de que essa mesma alma não tenha em si mesma o contributo da sua individualidade, portanto.
Aqueles que desejarem, mais uma vez, recorram às orientações trazidas em torno de o panteísmo, na primeira parte, no item número 4, na questão de número 14. Bem, amigos e amigas, nós vamos a um rápido intervalo, trazendo então o apoio dos nossos patrocinadores, e em seguida continuaremos aqui, eu, Valmir e o João Boreço, trazendo também este estudo destas duas últimas questões desta edição de número 45 de o programa Verdade e Luz. Até daqui a pouco, então. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Verdade e Luz. Bem, retornamos então do nosso rápido intervalo. Nós estamos dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, estudando aqui a segunda parte, o livro segundo, O Mundo Espírita ou dos Espíritos, o capítulo de número 2, Encarnação dos Espíritos, e nós retornaremos com esse estudo, com estas perguntas que faltam aqui ser elaboradas pelo Valmir e também pelo João, a de número 140, que eu já destino aqui ao nosso amigo Valmir, para que possa trazer a resposta dos Espíritos Reveladores e também as próprias considerações por ele trazidas. Pergunta então Allan Kardec nessa questão de número 140. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e prescindindo assim a cada uma das funções do corpo? Pergunta Allan Kardec aos Espíritos Reveladores. Valmir, por favor. A espiritualidade responde a Kardec. Ainda isso depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se por ela entenderdes o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se vos referirdes ao espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime o movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Então, mais uma vez, a espiritualidade vem orientar, observando, de certa forma, a matéria nas suas diversas manifestações, para aquele que não consegue ir além da aparência, ele começa a atribuir aos movimentos de que o homem, o ser, é dotado, como se cada capacidade de locomoção, ou seja ela de raciocínio, ou qualquer outra observação dentro do contexto do existir, pode-se, às vezes, alguém atribuir que cada função tem algo que preside, dividindo um ser de acordo com as suas diversas manifestações. E aí, para alguém que não foi o suficientemente observador, ele pode emprestar a estas manifestações uma alma específica para designar cada capacidade motora ou intelectual. Então, os espíritos, para se fazer bem compreendido, diz que se compreendermos que essa manifestação que se dá num todo, num organismo, se entender que isso é o fluido vital, ou seja, aquilo que dá vitalidade a cada parte, aí poderia ser perfeitamente compreensível. Mas essa teoria, ela deixa de ter razão de ser quando se refira ao espírito, que é a sede da inteligência, ou seja, a alma do corpo. Então, sendo o espírito indivisível, esse raciocínio não pode ser corroborado ou ser aceito, né?
Então, o espírito é a sede da inteligência. Ele governa o seu órgão, o seu corpo, através de impulsos, vamos chamar de impulsos nervosos, que pode ser classificado como fluidos vitais. Então, o espírito é a sede da inteligência, utiliza-se de um intermediário que Kardec denomina corpo fluídico, né? Ou perispírito, intermediário entre o espírito e a matéria. Então, sem que para isso ele precisa se dividir, orientando os seus movimentos, orientando as suas manifestações intelectuais ou morais, sejam elas de qualquer natureza, a sede será sempre indivisível, o espírito. Obrigado, Valmir, pelas suas considerações mais uma vez. Mais uma vez também, eu ressalto aqui que se os amigos quiserem se debruçar sobre essas questões, a pergunta de número 92, aqui desse mesmo livro dos Espíritos, trata de ubiquidade. E ali os Espíritos vão falar, Valmir, que o Espírito é indivisível, evidentemente, não obstante ele possa se irradiar em múltiplos espaços, vamos dizer assim, em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Porque muitas vezes a gente tem ideia de que essa indivisibilidade não seria a ubiquidade e vice-versa. Isso às vezes confunde, né, Valmir? Perfeitamente. Inclusive a comparação diz assim, né? Compare os raios solares, né? Que ilumina diversos ambientes, sem que com isso ele deixe de ser uno, né? Então seria a ideia mais correta para uma observação. É verdade, os próprios espíritos fazem essa analogia, Valmir, bem lembrado. Analogia. Bem, amigos, nós vamos agora recorrer ao amigo João Boreço na questão do número 140A. Pergunta Allan Kardec. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. E os amigos espirituais responderam: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Bom, como nós vimos aí, né, o Valmir disse bem, nós sabemos que o espírito ele não se divide e que ele é imortal. Agora, a imortalidade do espírito, a sua comunicação quando desencarnado e a reencarnação quantas vezes forem necessárias, são a força ao nosso favor, provando assim o amor de Deus e a sua justiça para conosco. Antigos videntes acreditavam que o perispírito ou mesmo o fluido vital seriam propriedades dito o espírito. Agora que se conhece a função do perispírito e, por conseguinte, dos fluidos universal, que ativa o homem, os órgãos, retiram-se as dúvidas, compreendendo que o espírito é imortal e que a vida pode continuar em toda parte. Deus nos fez semelhantes a ele, portanto, com todos os atributos da vida, e nos criou como obra perfeita. Entretanto, ele traçou uma trajetória para todos os seus filhos de maneira a exigir os seus esforços na conquista da felicidade. Agora, cada vez que cresce a inteligência do homem, cada vez que o espírito se eleva, ele já se integra mais na verdade, e a própria ciência o ajuda na compreensão das verdades imortais. Surgem todos os dias novas etapas de esclarecimento, novas lições que enriquecem o coração e engrandecem a inteligência. Então, logo que nos cientificamos de que a alma é imortal e que quando na carne podemos nos comunicar com os que já passaram para o outro lado da vida, anima-nos. Toda a vontade de viver, devido à ideia da imortalidade, sustentar a nossa esperança. E procuremos cada vez mais estudar, meditar, orar, buscando encontrar as equações do problema do espírito, que nós encontraremos as lições cada vez mais claras e de mais fácil entendimento. E aqui também, Valmir e Edgar, Kardec fecha essa pergunta com um pequeno comentário que nós vamos trazer para vocês e bastante esclarecedor. E diz assim, a alma atua por intermédio dos órgãos
e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por eles se reparte, existindo em maior abundância nos que são os centros ou focos do movimento. Esta explicação, porém, não procede desde que se considere a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Muito bem, João Moreço, obrigado pelas suas considerações diante dessa questão 140A. Nós finalizamos aqui, em função disso, o estudo de O Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Como nós sabemos, o Momento Evangélico se dedica ao estudo, às reflexões, e nós estamos aqui em torno do livro Fonte Viva, escrito pelo benfeitor espiritual Emmanuel, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição que estamos estudando agora nesse programa de número 45 é a lição de número 16, Não te perturbes. Para essa lição, Emmanuel escolhe um versículo encontrado no capítulo 7 da carta que Paulo de Tarso escreve aos Romanos, o versículo de número 10, que diz: "E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte." E Emmanuel discorre: se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente, responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorando a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagasseis, ou se indagássemos, da madeira, com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas, todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, face delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim, a alma. Assim, a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne e pronunciará talvez impropriedades 1000. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhe que se extreme com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge, sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Emmanuel encerra então a lição afirmando: não te perturbes, pois, diante da luta e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória.
e o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. À medida que a leitura se dava, Valmir, eu fiquei imaginando aqui que, de uma forma geral, o ser humano sempre que está, vamos dizer, excessivamente associado aos dramas, às dificuldades, aos obstáculos, ele não consegue perceber as lições aí contidas. Parece que para que ele dilate a sua compreensão diante destes dramas que invariavelmente nos atingem a todos, é preciso um certo distanciamento para uma melhor apreciação das dificuldades e as lições e os ensinamentos e as experiências que muitas vezes estão ocultas quando nós estamos, vamos dizer assim, demasiadamente agarrados, abraçados a estas dificuldades. Seria algo em torno disso que Emmanuel naturalmente traz as suas próprias considerações, Valmir? Caro Edgar, João e demais ouvintes, por falta justamente de uma compreensão dilatada da vida, do fanal, do objetivo real da vida, o homem não compreendendo a sua anterioridade, antes desta existência, não compreende que ele é alguém que, por diversas ações, frutos de tempos outros, onde o seu raciocínio, a sua moral, os seus hábitos, muitas vezes não eram os que ele hoje demonstra ter, por falta justamente desse dilatar de horizonte, o homem julgando que ele está fadado do berço ao túmulo, a um destino onde ele não vê razão, ele pode muitas vezes descrer-se de Deus, de certa forma, enfraquecer-se diante das lutas. Mas uma vez que se dilata seu horizonte mental, uma vez que ele toma conhecimento da anterioridade da alma, né, das suas existências passadas, e com vistas ao futuro, ele começa então a perceber que todas as situações que lhe envolvem, com certeza, lhe fará dele um ser melhor amanhã. Então, ele julga muitas vezes justa certas situações, mas quando ele não divisa nada, não percebe a sua realidade mortal, ele realmente pode entrar num labirinto, e esse labirinto às vezes lhe causa um desânimo muito grande. Então, um dos maiores antídotos à descrença, ao suicídio, à depressão, é a certeza da imortalidade da alma. Então, quando nós dizemos que o Espiritismo matou a morte, que o Espiritismo é o consolador prometido, nós temos a convicção certa de que realmente Jesus está cumprindo a sua promessa, né? Então, nós precisamos realmente dilatar os nossos horizontes mentais. Parece até uma coisa assim, mas por que isto não se torna vulgarizado para todos? Infelizmente, muitos têm ouvidos, mas fazem ouvidos surdos. Muitos têm olhos, mas não querem enxergar. E a lei não é coercitiva. É um processo gradual de maturação para que cada um, então, no seu tempo, possa abarcar, entender, compreender e aceitar prazerosamente esta condução primorosa, né, que Jesus nos conduz. Agora, João, o Valmir trouxe uma questão que eu acho bastante relevante e queria te ouvir também nesse sentido, não é? Quer dizer, há 2000 anos atrás, Jesus já declarava que nem todos encontravam-se, vamos dizer, de alguma forma preparados para assimilar-lhe as lições, né? Para seguir-lhe os passos. Nesse sentido, Valmir traz de maneira muito relevante a expressão que Jesus, inclusive, vai
ver anotada em vários dos seus evangelhos, particularmente em relação aos ouvidos de ouvir e aos olhos de ver. Então parece que, de uma forma geral, nós temos assim uma análise um pouco perfunctória, um pouco rasa, um pouco imediatista. E aqui nessa mensagem trazida pelo benfeitor Emmanuel, lá no último parágrafo, eu vou inclusive reproduzi-la novamente, João, ele vai dizer: não te perturbes, pois, diante da luta e observa. Parece que Emmanuel está pedindo um aprofundamento aqui, né? O que te parece derrota, muitas vezes é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Seria algo assim, então, João? Nós poderíamos cogitar algo também em torno dessas possibilidades? Olha, com certeza. Porque você vê, o título já é Não Te Perturbes, né? Correto? Já é Não Te Perturbes. E realmente, uma das provas que, como você disse, que Jesus disse que nem todos, né, estavam preparados, né? É que, por exemplo, às vezes, o que pesa no meu ombro não pesa no seu, não pesa no do Valmir. O que é isso? É que tem pessoas que realmente conseguem assimilar melhor isso que você disse. Veja bem, Cristo não falou para nós assim, que bem-aventurados os que sofrem? Nós teríamos que confiar nisso, nós temos que confiar nisso. Porque ele fala também: vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que nós não confiamos nisso? Nós teríamos que confiar nisso. E também confiar, e vendo Valmir, Edgar, que todos nós sofremos. Tem uns que sabem sofrer no bem, outros não. Então, esse consolo do Cristo das bem-aventuranças, nós precisamos analisar muito bem, que isso é para a nossa vida. Nós temos que entender que as provas, as expiações, elas acontecem por quê? Primeiro, nós temos que quitar essas dívidas, não é verdade? Que são as expiações, e cumprir as nossas provas. Isso faz o quê? Faz com que a gente progrida, com que a gente progrida como espírito. Logicamente, nós temos que resgatar isso, mas não deixando que aconteçam mais problemas para as próximas encarnações. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que procurar compreender os ensinamentos do Cristo e fazer com que as expiações se transformem em provas. Porque aí o que acontece? Nós vamos suportar, nós vamos deixar de se queixar de tudo que nós fazemos em nossas vidas, e a gente vai conseguir, de certa forma, libertar um pouquinho a nossa alma de impurezas, e nos preparando, como o Valmir disse, né, Valmir? Espírito é imortal. Então nós temos que nos preparar para as próximas encarnações. Eu acredito que essa lição, ela vem ao encontro disso que nós estamos falando. Sofremos sim, mas temos que saber sofrer. Obrigado, João Boreço, obrigado, Valmir de Lima. Vamos pensar sobre isso, refletindo com a mensagem de Emmanuel e com as considerações trazidas aqui pelos nossos amigos. Verdade e Luz. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Num mundo
cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem. Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Dando continuidade, então, ao programa Verdade e Luz, edição de número 45, eu convido-os a todos ao quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, onde nós estamos estudando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, de autoria espiritual de Viana de Carvalho, psicografado pelo médium baiano Divaldo Pereira Franco, estudando o capítulo de número 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, nos itens Artes e Filosofia da Arte. Pergunta aqui, Divaldo Franco, a Viana de Carvalho: qual a destinação da arte no mundo e de que maneira ela evolui? E Viana de Carvalho responde: a arte tem como meta materializar a beleza invisível de todas as coisas, despertando a sensibilidade e aprofundando o senso de contemplação, promovendo o ser humano aos páramos da espiritualidade. Graças à sua contribuição, o bruto se acalma, o primitivo se comove, o agressivo se apazigua, o enfermo se renova, o infeliz se redescobre e todos os outros indivíduos ascendem na direção dos grandes cimos. A arte permanecerá no mundo, assinalando as fases de progresso ou de tormento das criaturas. Porém, oferecendo sempre harmonia e trabalhando os sentimentos elevados. Desse modo, evolui do grotesco ao transcendental, aprimorando as qualidades e tendências, que estarão sempre à frente dos comportamentos de cada época. Lentamente, e às vezes com rapidez, a arte se desenvolve, alterando os conteúdos e melhor qualificando a mensagem de que se faz portadora. Muito bem, agradeço mais uma vez os amigos pela leitura deste item do Diálogo à Luz do Espiritismo. E chegando aqui, amigos e amigas que nos assistem, que nos ouvem, ao final do nosso programa, nós queremos agradecer neste momento os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, trabalhando pela sua segurança com confiança. 3625-5500. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Há 30 anos com atendimento diferenciado. Precisou? Ligue para a Droga Mel 3637-3975 ou WhatsApp 98268-0600, com entregas em domicílio para Ribeirão Preto e Bonfim Paulista. Droga Mel, um doce atendimento. Agora então, nós convidamos os amigos Valmir de Lima e João Moresso para suas considerações finais. João, por favor. Eu, mais uma vez, como eu faço em todos os programas, eu agradeço. Agradeço por poder participar desse programa, agradeço aos nossos queridos ouvintes, aos telespectadores, como agradeço também
ao Edgar, ao Valmir e ao Gilberto pela companhia e pelo aprendizado. Convidando a todos a acompanhar o próximo programa Verdade e Luz e pedindo sempre que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, João. Valmir, suas considerações, por favor. De minha parte também, um agradecimento, a gratidão ao companheiro Edgar, ao companheiro João, ao companheiro Gilberto, ao amigo ouvinte que nos acolhe em seus lares, nos seus locais de trabalho, nos dando a oportunidade de estudarmos juntos, para que nós, unidos, possamos tirar o melhor proveito destes momentos tão agradáveis que passamos aqui. Muito obrigado. Bem, também eu agradeço a presença de todos vocês, amigo João, amigo Valmir, Gilberto Silva. Aproveito a oportunidade convidando-os a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, divulgando também para os seus amigos, os seus familiares. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast Web Rádio Verdade e Luz e também no nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa Verdade e Luz. Muita paz a todos, obrigado mais uma vez por hoje. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.